Olá, meus caros, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade, de Direito Constitucional, e a gente vai agora no IMP Online falar sobre os direitos individuais e coletivos em espécie. Ou seja, a gente vai pegar agora os direitos fundamentais do artigo 5º e vai mapeá-los, começando por aquele que é o grande citado, um verdadeiro pressuposto dos demais direitos, que é o direito à vida. Bom, em relação ao direito à vida, a gente tem uma primeira temática que não é tão frequentemente explorada em prova objetiva, mas para uma prova discursiva ou para uma prova oral pode fazer diferença, que é a questão do início da vida, ou as várias teorias acerca do início da vida. Bom, nós temos duas teorias extremadas, duas teorias mais radicais, quer dizer que estão nos dois extremos. A primeira, a teoria concepcionista. A teoria de que a vida começa a partir da fecundação, a teoria de que a vida já começa a partir do momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ou seja, no momento que eu tivesse a formação do zigoto com uma célula diploide, com conteúdo genético diferente das duas células haploides, o gameta masculino e o gameta feminino, que o geraram, a partir desse momento eu já teria propriamente uma vida no sentido pleno da palavra. É a teoria adotada pela maioria das religiões, adotada também por alguns doutrinadores brasileiros, como Alexandre de Moraes e José Afonso da Silva, mas é considerada juridicamente uma teoria extremada, porque equipara, por exemplo, um embrião fecundado a um ser vivo que já nasceu. Então é considerada uma teoria um pouco mais radical. No outro extremo, no extremo que posterga o início do direito à vida, a gente tem a chamada teoria natalista. A teoria natalista vai defender que o início da vida se dá com o nascimento. Se dá com o nascimento. Essa teoria, inclusive, ela é adotada como regra na legislação infraconstitucional. Ela é adotada no Código Civil e no Código Penal. O Código Civil, ele vai dizer que a personalidade civil começa a partir do nascimento com vida. Apesar dele dizer que a lei põe a salvo os direitos do nascituro, ou seja, os direitos daquele que vai vir a nascer, mas a pessoa para o direito civil começa a partir do nascimento com vida, inclusive para fins sucessórios, fins de herança. No Código Penal também. Não quer dizer que você não proteja a situação do nascituro, mas que vida para o direito penal é a partir do nascimento. Tanto é que no direito penal, embora você criminalize a conduta do aborto, ela não tem a mesma pena do crime de homicídio. E qual é a definição legal de homicídio? Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Para o direito penal, o alguém começa a partir do parto, a partir do nascimento. Então, pelo menos como regra geral, é a teoria adotada na legislação infraconstitucional. Mas não quer dizer que seja a melhor do ponto de vista constitucional. A gente também tem teorias intermediárias. Por exemplo, uma teoria intermediária é a teoria da nidação, que diz que a vida começa com esse fenômeno, que é a fixação do embrião na parede do útero. Outra teoria também é a teoria do tubo neural, que vai dizer que a vida começa a partir da formação do tubo neural dorsal no embrião, com algumas semanas. E, finalmente, temos outra teoria, que é a teoria do impulso elétrico. A teoria do impulso elétrico, ela diz que se a vida termina quando não há mais impulso elétrico, a morte encefálica, então é porque a vida começa também com o primeiro impulso elétrico no cérebro do feto, que se daria lá por volta da 12ª semana. Por isso que vários países do mundo permitem a interrupção da gravidez imotivadamente até a 12ª semana, porque adotam essa teoria do impulso elétrico. É claro que aqui é uma temática bastante complexa, é uma temática que envolve questões filosóficas, científicas, religiosas, mas o importante para você saber para a prova de concurso existe essa divergência
E o STF nunca definiu quando é que começa a vida, apesar de que o STF aparentemente refuta a teoria da concepção, refuta a teoria concepcionista. Ele nunca disse isso com todas as letras, mas ele tem alguns julgados em que ele dá a entender isso. E eu vou te explicar por quê exatamente no próximo tópico sobre o direito à vida que a gente vai analisar. Na verdade, tem o próximo no terceiro tópico sobre o direito à vida. Porque o segundo tópico é uma questão que é muito cobrada também, essa até em prova objetiva, que diz respeito à abrangência. Quando a gente fala do direito à vida, da tutela jurídica da vida, a gente está falando de algo que abrange não só o direito de estar vivo, ou seja, o direito à existência, o direito à sobrevivência, mas também o direito a uma vida digna. O direito a uma vida digna. Toma cuidado, isso já caiu, inclusive, em prova objetiva de nível médio. O direito à vida abrange não apenas o direito de estar vivo, mas também o direito à dignidade da vida, o direito à vida em condições dignas. Por isso que o pessoal não entende, por exemplo, quando a gente fala da proibição da tortura no contexto do direito à vida. Ah, mas a tortura não é um crime contra a vida, não é essa a questão. É que a tortura não afeta o seu direito de estar vivo, senão já é homicídio, mas ela afeta o direito a uma vida digna. Então, o direito à vida é um pouco mais amplo do que apenas o direito de estar vivo. Aí vem agora uma série de julgados do STF sobre a matéria de direito à vida. O primeiro julgado, que também já foi objeto de prova objetiva algumas vezes, diz respeito à questão da pesquisa científica com células tronco embrionárias. A pesquisa científica com células tronco, aquelas células que têm a capacidade de se transformar em qualquer órgão ou tecido humano, em células tronco embrionárias, em células tronco de embriões. Isso daqui, a lei de biossegurança, ela permitiu, artigo 5º, permitiu a pesquisa científica com células tronco de embriões, os chamados embriões excedentários, aqueles embriões que sobram da fertilização in vitro, tá? E permitiu isso desde que, com autorização expressa dos doadores do material genético e vedada qualquer forma de comercialização e somente em relação aos embriões excedentários, aos embriões que sobram e ficam lá congelados. E aí, o então Procurador-Geral da República, Cláudio Lemos Fonteles, ajuizou uma ADI, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo, olha, a meu ver, ao ver dele, a teoria correta sobre o início da vida era a teoria da concepção. Então, na visão dele, aqueles embriões congelados e uma pessoa era a mesma coisa. Você pegar aquele embrião congelado e fazer pesquisa científica é equivalente a matar uma pessoa para tirar os órgãos dela e fazer pesquisa. O STF disse que não. O STF discordou. O STF julgou a ADI improcedente. Se você maneja uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo diz que essa ação é improcedente, você perdeu. Isso quer dizer que o Supremo disse que essa lei de biossegurança que permite a pesquisa científica com células tronco-embrionárias é constitucional. Então, como é que vai cair na sua prova? Vai cair dizendo que a pesquisa científica com células tronco-embrionárias ela é constitucional. Ela é válida, ela é permitida. Vou colocar aqui a referência desse julgado do Supremo Tribunal Federal. Foi um julgado do Tribunal Pleno, quer dizer, dos 11 ministros reunidos, na ação direta de inconstitucionalidade número 3510. Mas tem mais, teve outro caso bem polêmico também, em que o STF analisou a temática do direito à vida, que foi o caso da interrupção da gravidez. Da interrupção da gravidez
em caso de diagnóstico de anencefalia fetal. Em caso de anencefalia fetal. Qual foi o problema concreto aqui? É que, pelo Código Penal brasileiro, o aborto é crime. Seja o aborto cometido pela própria gestante, o autoaborto, seja o aborto cometido por um terceiro com o consentimento da gestante, e seja a pior figura de todas, que é o aborto sem consentimento, artigo 125, que é o aborto cometido por terceiro contra a vontade da gestante. Mas é tudo crime nessa situação. O artigo 128 do Código Penal, porém, ele traz uma possibilidade. Ele diz, não é crime, porém, é isento de pena, porém, o aborto, quando cometido pelo médico para salvar a vida da gestante, que é o chamado aborto terapêutico, ou quando a gravidez for decorrente de estupro, que é o chamado aborto sentimental. Você não vai cometer uma dupla violência contra a mulher, né? A mulher já foi estuprada e engravidou. Se ela quiser, por razão religiosa ou moral, levar a gravidez até o final e ter aquele filho, é uma escolha dela, mas se ela quiser interromper a gravidez e realizar um aborto, é o direito dela também de não ser punida por isso. O problema é, e nos casos de anencefalia fetal? A anencefalia fetal é uma malformação em que não há a formação do cérebro. Só a formação da parte autômata do encéfalo, a ponte, o cerebelo, o bulbo, mas o cérebro propriamente dito não se forma. E a criança, na maioria das vezes, não chega até o final, a gestação, ou quando chega, a criança vive algumas horas. Tinha até uma das primeiras fake news que apareceram no Facebook era de que tinha uma criança no interior de São Paulo que viveu 7 meses, mas a Sociedade Brasileira de Neurologia explicou, inclusive, ao STF nesse julgamento que aquele era um caso totalmente diferente, era um caso de acrania, só não tinha o crânio, a formação do osso, mas tinha o cérebro. No caso de anencefalia, é considerado pelo atual estágio da medicina uma gravidez absolutamente inviável. E aí, perguntaram ao Supremo, mas aqui a gente tem um problema. A gravidez clinicamente é inviável, mas o Código Penal não permite expressamente a interrupção da gravidez nesse caso. E as mulheres que estão fazendo esse tipo de aborto estão sendo processadas pelo Ministério Público, acusadas pelo Ministério Público. O STF, por 8 votos a 2, decidiu que interromper a gravidez no caso de diagnóstico de anencefalia fetal é fato atípico, ou seja, não constitui crime, não se encaixa, não se amolda ao delito de aborto. Ou seja, o STF permitiu o aborto, a interrupção da gravidez, no caso de anencefalia fetal. Então, nesse caso aqui, o STF decidiu que isso daqui não configura, não tipifica, não se encaixa no crime de aborto. Não configura o crime de aborto. Isso, decisão tomada pelo Pleno do STF, Pleno, isso aqui foi no julgado da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 54. Beleza? Eu sei que esse tema é polêmico, eu sei que esse tema suscita divergências, tá? Mas aí, na hora da prova, ninguém está perguntando a sua visão como pessoa. Na hora da prova, ninguém quer saber a sua convicção religiosa. Na hora da prova, a gente quer saber a sua visão como agente público. E como agente público, você não tem vontade própria. Como agente público, você fala o que os órgãos públicos decidiram, o que o STF interpretou. Beleza? Você, como pessoa física, pode discordar, mas você, como agente público, tem que dizer o que o STF decidiu. É isso que você vai levar para a sua prova de concurso sem conflito de consciência. Beleza? Maravilha. Agora vem outra temática muito cobrada em prova de concurso que diz respeito à questão da pena de morte. A aula de hoje é bem leve, é aborto, é célula-tronco, é pena de morte, é só coisa boa. Mas beleza. Lá vem outra temática que a questão da pena de morte. Em relação à pena de morte, a pena capital, obviamente, nós temos aqui uma questão relacionada ao direito à vida, até porque a pena de morte ela é vedada
ela é proibida. Isso você encontra lá no artigo 5º, inciso 47, alínea A. Só que, olha o pulo do gato, tem uma exceção aqui, né? A pena de morte ela é vedada, ela é proibida, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Essa guerra, para ser declarada, ela é declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Ou seja, é o estado de guerra decretado pelo presidente da República com a aprovação do Congresso Nacional. Como é que isso vai cair na sua prova objetiva? Toma cuidado. Se for uma prova de múltipla escolha, está mais tranquilo. Mas se for uma prova de julgar, um item de julgar, fique atento para isso. Se a questão é formulada de maneira afirmativa, se tiver uma possibilidade, você marca que ela está certa. Então, se disser assim, existe pena de morte no Brasil, tá certo. Ah, mas é só em um caso. Ele não perguntou quantos são. Ele perguntou, existe a figura da pena de morte no direito brasileiro? Existe. Só no caso de guerra declarada, mas existe. Ao contrário, princípio lógico, né? Se uma questão é certa, a negativa dela tem que estar errada. Então, se aparecer na sua prova, não existe pena de morte no Brasil, ponto, a questão está errada. Quando a questão é formulada de maneira negativa, se tiver uma exceção, eu marco errado. É igual assim, tem 200 pessoas numa sala, 199 mulheres e um homem. A pessoa abre a porta e diz, há homem nesta sala. Sim, tá certo. Ah, mas é só um. Não falou quantos, gente. Há homem. Existe? Não, existe. Do mesmo jeito, tem 199 mulheres e um homem numa sala. A pessoa abre a porta e diz, não há homem nesta sala? Tá errado. O cara vai dizer, ei, eu aqui. O cara vai dizer, mas é só um. Sim, mas peraí, mas existe. É mais ou menos a mesma coisa aqui da pena de morte. Então toma cuidado, é uma questão clássica. Em prova dizer, não existe pena de morte no Brasil. Está errado. Existe só no caso de guerra declarada. Claro que também não é assim. Em caso de guerra declarada, aí pode aplicar pena de morte para o furto. Não é assim. As hipóteses em que, na situação de guerra, poderá ser aplicada a pena de morte estão já pré-determinadas lá no Código Penal Militar. Então, o Código Penal Militar tem uma série de crimes que diz, ó, crime, a pena mínima é tal, a pena máxima é tal, se cometido em tempos de guerra, a pena máxima é a morte, tá? Então, é uma coisa específica já prevista no ordenamento jurídico, beleza? Outra temática também relacionada ao direito à vida, aqui já dialoga muito fortemente com o Código Penal, é a questão do suicídio. O suicídio em si não é crime, por um motivo óbvio, né? Quer dizer, se a pessoa conseguiu, consumou o crime, não tem a quem punir. Se a pessoa tentou, mas não conseguiu, pensa comigo. Se a pessoa tentou se matar estando livre, não é indo pra cadeia que ela vai ter um motivo para viver, né? Então, o suicídio, o ato de suicidar-se não é crime. Assim como se alguém pega o próprio braço e corta, não comete lesão corporal. É a autolesão que o direito penal não tutela, o direito penal não cuida disso. Não quer dizer que o suicídio é ato lícito. Não, ninguém tem direito de suicidar-se. Mas, embora não seja constitucional, não é configurado como crime. Não leva a pessoa para cadeia. Agora, o que é crime, cuidado aqui. Então, o suicídio não é crime. Aí eu vou colocar, mas é crime induzir. Eu vou até colocar aqui, mas é crime, vamos colocar aqui, induzir, que é dar a ideia, instigar, que é dar estímulo, botar pilha, ou auxiliar, dar o auxílio material, alguém a cometer crime ou automutilação.
Então, olha só, a conduta da pessoa que tenta suicidar-se não é crime. Mas quem induziu, quem instigou ou quem auxiliou, esse sim comete crime, e é um crime o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Essa automutilação foi incluída por uma lei de dezembro de 2019, dezembro do ano passado, por isso a necessidade de você estar com o curso atualizado, tá? Então, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, essa sim configura crime, crime contra a vida, artigo 122 do Código Penal. Eu vou até colocar aqui, ó, isso aqui é crime conforme o Código Penal, artigo 122. Outra temática também aqui relacionada é a temática da eutanásia. A eutanásia, numa tradução literal, morte doce, né? Você matar alguém para que a pessoa não sofra, ela é crime, em regra é crime. Configura o chamado homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Salvo, diz a doutrina, só não é crime salvo a ortotanásia. Vou colocar aqui. Salvo a chamada ortotanásia ou eutanásia passiva. Eu acho que eu já estou aprofundando muito aqui, mas é melhor aprofundar mais do que aprofundar menos, né? O que é a ortotanásia ou eutanásia passiva? É a situação atípica, não é crime, em que o médico deixa de dar um tratamento que iria prolongar artificialmente a vida da pessoa. Então é aquela situação assim, alguém está em estágio terminal, não tem mais, é irreversível a situação. Mas se o médico colocar a pessoa num bypass, não sei o que tal, ela vai viver mais 24 horas. O médico diz, olha, é irreversível, não tem o que fazer. Vou aqui desligar os aparelhos porque a situação é irreversível. Você assina aqui um termo, o cara assina, não, beleza. Ou então o responsável legal vai lá e assina o termo. Tem até uma resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo como é que isso, qual é o procedimento de diagnóstico, como é que isso deve ser feito. Então, eutanásia normalmente é crime. A única figura de eutanásia, o único tipo de eutanásia que, segundo a doutrina, José Afonso da Silva, Klaus Roxin, entre outros, não configura crime é a ortotanásia ou eutanásia passiva. Beleza? E para finalizar, um tema que esse despenca em prova objetiva, que é a questão da tortura. Toma cuidado aqui. E como eu disse, a gente aborda tortura aqui no âmbito do direito à vida, exatamente porque isso tem a ver com o direito a uma vida digna, né? Então vamos colocar aqui a questão da tortura. Bom, em primeiro lugar, a tortura é ilícita. A tortura ela é proibida. Tanto a tortura física quanto a tortura psicológica, lá nos termos do artigo 5º, inciso 3º. O artigo 5º, inciso 3º, ele vai dizer que é vedada qualquer forma de tortura ou de tratamento desumano ou degradante. Então, ela é proibida, é ilícita. Só que isso daí já anularia, por exemplo, uma confissão obtida mediante tortura, já diria que a prova obtida mediante tortura é prova ilícita, mas a Constituição vai além. Além dela dizer que a tortura é proibida, ela diz que a tortura deve ser criminalizada, deve ser reprimida com o uso do direito penal, deve ser definida como crime, deve levar para cadeia quem comete. Então a Constituição vai além e vai dizer, ó, a tortura, além de ser proibida, ela deve ser definida como crime. Deve ser definida pela lei como crime. É o que a gente encontra lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição.
É o chamado mandato de criminalização. A Constituição dá um mandato para o legislador para que o legislador tipifique aquela conduta, preveja o que é a tortura e estabeleça a pena. Só que tem mais. A tortura não deve ser definida como um crime qualquer. A Constituição vem e diz que ela deve ser definida como um crime equiparado a hediondo, ou seja, com o mesmo tratamento dos crimes hediondos, ou seja, está no rol dos piores tipos de crime que pode haver. E aí a Constituição vem e diz que ela deve ser definida como crime, mas não é qualquer crime. É um crime, como eu disse para você, equiparado a hediondo. Então estamos falando de um crime inafiançável, vou explicar o que é isso, e um crime insuscetível de graça ou de anistia. Vamos começar explicando o que significa dizer que o crime é insuscetível de graça ou anistia. Graça significa o perdão da pena pelo presidente da República. O perdão da pena por ato do presidente da República, tá? O presidente tem a prerrogativa, lá no artigo 84, inciso 12, de conceder indulto e comutar penas. Ou seja, ele pode perdoar a pena. Seja o perdão individual, que é a graça em sentido estrito, a graça propriamente dita, ou o perdão coletivo, que é o indulto. Para esse tipo de crime de tortura, ambas as formas estão proibidas. Então, crime de tortura não pode ter graça em sentido amplo, nem a graça individual, nem o indulto. E mais, também não pode ser perdoado pelo Congresso Nacional, que é a anistia. Então, nesse caso também, é um crime, além de ser insuscetível de graça, também é insuscetível de anistia, que é o perdão da pena dado pelo Congresso Nacional por meio de lei. Ah, professor, mas por que então que a lei de anistia da década de 80, a lei de anistia da ditadura militar, abrangeu inclusive quem era acusado de tortura? É porque aquela é uma lei pré-constitucional. Aquilo ali foi uma anistia que foi dada, exaurida, em 80. Na vigência da Constituição de 88, novos atos de tortura não poderiam ser anistiados, beleza? Isso o STF já decidiu, dizendo, ó, a Constituição recepcionou as anistias que foram dadas antes. Agora, de 88, de 5 de outubro de 88 em diante, não se pode dar anistia para ato de tortura. Então, nem graça, que é o perdão pelo presidente, nem há anistia. E, além disso, o crime é inafiançável. O que é que isso significa? Dizer que o crime é inafiançável quer dizer não se pode conceder a liberdade provisória para quem é preso em flagrante, não se pode conceder a liberdade provisória com o pagamento de fiança. Toma cuidado, pegadinha de prova. Já que o crime de tortura é inafiançável, nele não se pode conceder liberdade provisória. Ponto. Errado. É que no direito brasileiro, quando alguém é preso em flagrante, pode tentar dois tipos de liberdade provisória. Para responder ao processo em liberdade, só ir para a cadeia se for condenado. Primeiro tipo de liberdade provisória, fácil. A liberdade provisória com pagamento de fiança. O delegado de polícia, não vai nem para o juiz, o delegado de polícia pode arbitrar o valor da fiança. Você deixa o valor da fiança depositado e vai responder ao processo em liberdade, só vai para a cadeia se for condenado. Essa é a liberdade provisória fácil. A liberdade provisória difícil é a liberdade provisória sem fiança, porque essa só o juiz que pode conceder
Quando entender que não há necessidade de você ficar preso, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, olha só, alguém preso em flagrante pode ter dois tipos de liberdade provisória. A liberdade provisória com o pagamento de fiança, que é fácil, e a liberdade provisória sem fiança, que só o juiz dá porque é difícil. No crime de tortura, não pode haver a liberdade provisória fácil. Não pode haver a liberdade provisória com mero pagamento de fiança. Só pode haver a liberdade provisória mais difícil, a liberdade provisória sem fiança. Então, olha só, aqui no nosso quadro virtual, ó, se disser, nesse tipo de crime não se pode conceder liberdade provisória, está errado. Olha o radical aqui, ó, é fiança. É um crime em que não pode ser concedida fiança. Não é que não se pode conceder liberdade provisória. Repito, não se pode conceder a liberdade provisória mais fácil, que é a liberdade provisória com mero pagamento de fiança. Beleza? Eu vou colocar aqui para quem quiser dar o print screen, dar o print dessa tela, e aqui você já tem um monte de coisa. Você vê, ó, seu concorrente está na casa dele, estudando pelo mnemônico, ele estudou direito à vida em 5 minutos, mas olha o tanto de coisa doutrinária e jurisprudencial que pode ser explorada dentro dessa temática do direito à vida. Beleza? Na próxima aula aqui no IMP Online a gente vai falar sobre direito fundamental à igualdade. Até lá!